Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um guia visual sobre o ecossistema Web3. Esse material é trazido até aqui pela Ford College. E olha, para quem quer dominar o desenvolvimento blockchain e elevar as próprias habilidades para outro nível, dar uma passada em Ford.college é essencial, viu? Bom, bora para o que interessa. O objetivo hoje é dominar uma habilidade que, convenhamos, é absolutamente crucial, mas super subestimada. Como navegar de um jeito eficiente pela documentação oficial da Solana. A ideia aqui não é sentar e ler um manual gigante do começo ao fim, mas sim descobrir como achar aquela agulha no palheiro da forma mais rápida possível. A nossa jornada de hoje tem um roteirinho bem claro. A gente vai passar pelo labirinto da documentação, montar a nossa caixa de ferramentas, mapear as referências oficiais, aprender a resolver erros na prática, criar o hábito dos favoritos e, por fim, olhar para os próximos passos no ecossistema. Ponto número 1. O labirinto da documentação. Olha, é uma armadilha universal. A gente está lá escrevendo código, no Flow, e do nada, alguma coisa quebra. Aí abre uma aba no navegador, depois outra, mais outra. Quando a gente pisca, tem umas 30 abas abertas. Metade é post de fórum lá de 2018, que já não serve para nada, e a outra metade é um monte de erros de RPC super confuso. Na lição anterior, a gente fez um sobrevoo panorâmico, desenhou um mapa de alto nível do ecossistema. Mas o mapa geral não ensina a consertar aquele erro chato na linha 42, né? Então agora a gente sai da visão de satélite e aterrissa no nível da rua. É sobre navegação concreta, indo direto na fonte para achar respostas com autoridade inquestionável. Isso nos leva à seção 2, a caixa de ferramentas. Para fazer essa transição dar certo, a gente precisa dar um reset na cabeça. A melhor tática é esquecer aquela ideia de que documentação é um amontoado caótico de links, ou uma biblioteca imensa onde a gente grita uma dúvida e reza para um livro cair no colo. O modelo mental perfeito é imaginar uma caixa de ferramentas mesmo, super estruturada e dividida em camadas. A carga cognitiva diminui na hora, quando a gente imagina 3 gavetas. Na primeira gaveta ficam as plantas baixas, que são os guias conceituais para entender o porquê. Na segunda gaveta, as ferramentas de medição, que são as referências de API, é para ver o exatamente como se fosse usar um paquímetro ou uma régua para medir os milímetros do código. E na terceira, os protótipos, que são os cookbooks, as receitas práticas. Pensando assim, a gente nunca mais perde tempo procurando conceitos filosóficos dentro de uma lista de parâmetros técnicos. Beleza? Seção 3, mapeando as referências oficiais. Já que a gente tem essas 3 gavetas virtuais bem definidas, o próximo passo lógico é descobrir em qual armário do vasto ecossistema oficial da Solana elas estão guardadas. É super importante entender o propósito específico de cada página. Uma referência de API, por exemplo, definitivamente não é o lugar para iniciantes aprenderem o que é uma blockchain. A API é aquele dicionário frio, exato, de baixo nível. É lá que moram os endpoints de RPC, os esquemas de parâmetros e os detalhes de tempo de execução. É o local ideal para conferir a sintaxe exata na hora de fazer a implementação mecânica daquele código. E aqui a gente tem uma matriz que, sinceramente, vale a pena gravar na memória. O tipo do problema dita na hora a solução. Quer entender a arquitetura ou racional de design? O destino são os Solana Docs para procurar os guias conceituais. Precisa de parâmetros precisos? A busca vai direto para os docs da API de RPC. Agora, se a ideia é copiar um código que já funciona e adaptar para o projeto, é só abrir o Solana Cookbook e ir nas receitas práticas. E claro, se o assunto for padrões de tokens, a documentação oficial da SPL é o caminho. Essa tabela é literalmente o plano de voo à prova de falhas. Seção 4, resolvendo erros na prática. Teorias e tabelas são fantásticas, mas o verdadeiro teste sempre acontece na trincheira. É hora de pegar toda essa estrutura da nossa caixa de ferramentas e aplicar num cenário bem real. Imagina a cena. No meio da integração de transferências de token numa aplicação web, tudo parece lindo, a transação é enviada e um erro inesperado de RPC pipoca na tela cheia de letras vermelhas. Qual deve ser o primeiro instinto? Correr para o buscador, colar o erro e torcer para alguém há 3 anos ter tido o mesmo problema? Jamais. A pergunta certa a se fazer agora é: qual gaveta da documentação deve ser aberta primeiro? Ter um fluxo diagnóstico de 4 passos economiza muitas horas de dor de cabeça. Olha só, passo 1, checar a referência de API. Validar os parâmetros é sempre o começo de tudo. Passo 2, se tudo estiver nos conformes por ali, a gente vai ler as notas de lançamento. Vai que o protocolo atualizou e algum comportamento mudou. Passo 3, consultar o cookbook para comparar o padrão do nosso código com um exemplo que com certeza funciona. E finalmente, o passo 4, se nada mais funcionar, aí sim a gente busca lá no repositório oficial no GitHub para ver se é uma falha que a comunidade já conhece. Estão vendo? É uma investigação estruturada, nada de pânico cego. Chegamos à seção 5, o hábito dos favoritos. Para que essa investigação seja incrivelmente rápida,
A gente precisa transformar esse modelo num hábito de todo dia. A gente sai do campo das ideias para a prática operacional de verdade. O princípio absoluto para resolver problemas na Web3 é simples. Classifique o problema antes de pesquisar. Parar uns 10 segundinhos antes de sair digitando igual maluco no teclado para avaliar se o desafio é conceitual, mecânico ou baseado em exemplos, é isso que separa um desenvolvimento ágil de um caótico. E é exatamente aqui que entra a regra dos 3 favoritos. Em vez de só favoritar a página inicial genérica lá da documentação, a jogada de mestre é criar uma pasta específica para a tarefa do momento e salvar 3 links bem cirúrgicos. 1. Um link de guia conceitual relevante. 2. Um link âncora que leve direto para o método de API que está sendo mais usado. E 3. A URL exata de uma receita do cookbook. Pronto, isso cria um sistema de referência pessoal que é super focado e no qual dá para confiar de olhos fechados. E por fim, seção 6. Próximos passos no ecossistema. A gente cobriu muito terreno sobre como otimizar essas buscas, mas o ecossistema é vivo e super rápido. Por isso, tem uma verdade fundamental para se levar daqui hoje. Uma caixa de ferramentas de documentação robusta reduz o tempo entre a detecção do problema e o código funcionando. Tratar a documentação não como um castigo ou algo que a gente só olha no final, mas sim como um projeto bem estruturado, é o que transforma o atrito em pura fluidez. E notem como as coisas vão se encaixando nessa nossa jornada Web3. O mapeamento geral dos recursos já foi feito. Hoje, a gente aprendeu a dominar e extrair valor rápido direto da fonte, da documentação oficial. Essa é a base perfeita para o que vem a seguir. Porque, pessoal, entender os documentos oficiais é o grande pré-requisito para podermos mergulhar com confiança lá nos repositórios do GitHub e nos fóruns da comunidade, sabendo muito bem separar o que é a base canônica do projeto do que é apenas a opinião de outro desenvolvedor. Fica então a provocação final. Quais 3 links essenciais vão formar a base da sua nova caixa de ferramentas ainda hoje? Quando a gente aplica aquela regra dos 3 favoritos numa tarefa comum do dia a dia, o fluxo de trabalho muda completamente da água para o vinho. Para continuar se aprofundando em tudo isso e muito mais, não deixem de acessar fordcollege.college. Um baita obrigado da equipe da Ford College por acompanharem essa explicação visual e nos vemos na próxima fase da jornada de desenvolvimento Web3. Até lá!